Agora, eu entendo o que é ser um verdadeiro guerreiro. Espera, e a sua espada? Não preciso. Um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Essa frase pode parecer absurda à primeira vista. Como alguém pode se chamar de guerreiro sem sua arma? Mas Thor, personagem em Vinland Saga, não estava falando sobre batalhas físicas. Ele estava falando sobre algo muito mais profundo. Ele estava falando sobre uma guerra que acontece dentro de cada um de nós, todos os dias, a cada momento. Uma batalha contra nossas próprias emoções, contra o caos do mundo, contra aquilo que não podemos controlar. E ele percebeu algo que os filósofos descobriram há mais de 2000 anos, que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E esse é o primeiro vídeo do canal, e eu decidi falar justamente disso, porque é impossível viver bem sem falar disso. Agora respira fundo, relaxa e vem comigo nessa jornada, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma que você vê o mundo e principalmente a si mesmo. Estoicismo. A palavra pode soar estranha, pesada ou antiga. E realmente é. Ela nasceu há mais de 2000 anos atrás, em Atenas, e depois floresceu em Roma, mas não se engane. O que os estoicos ensinaram é mais atual do que nunca. Imagina só, você vive em um mundo brutal, você pode ser escravo hoje e imperador amanhã, ou vice-versa. Não existe terapia, não existe psicólogo e nem remédio. O caos está por toda parte. Guerras, pragas, traições, mortes. E como é que você sobrevive a tudo isso, principalmente mentalmente? Foi justamente aí que surgiu o estoicismo, uma filosofia prática, uma filosofia de vida. E o cerne dela é simples, mas muito poderoso. Você não controla o que acontece com você, mas você controla como reage ao que acontece. E os três maiores nomes do estoicismo são tão fascinantes porque todos vieram de realidades completamente diferentes. Primeiro, Epicteto. Ele era um escravo, pensa bem, literalmente um escravo, alguém que não tinha liberdade nem sobre o seu próprio corpo. E mesmo assim, ele ensinou que ninguém pode escravizar sua mente, que mesmo sem liberdade física, você pode ser mentalmente livre. Ele dizia: não são os eventos que te perturbam, mas a maneira como você interpreta eles. Depois Sêneca, um cara rico, poderoso, conselheiro do imperador Nero, ele tinha tudo. E mesmo assim, ele escrevia sobre como viver com moderação, sobre como a riqueza não traz felicidade, e sobre como a morte pode chegar a qualquer momento e para qualquer um. E por último, Marco Aurélio, o imperador, o homem mais poderoso do mundo conhecido. E sabe o que ele fazia? Ele escrevia um diário filosófico, Meditações, um diário pessoal onde ele conversava consigo mesmo, lembrando-se de ser humilde, justo e de não se deixar corromper pelo poder. Três homens, três realidades, mas a mesma conclusão. A vida é imprevisível. O mundo é caótico. Mas você sempre vai poder escolher como responder. E isso é exatamente isso que Thor entendeu. Ele não precisava de uma espada porque a verdadeira batalha não era contra Thorkel ou qualquer outro inimigo. A batalha era consigo mesmo, com as suas próprias emoções, com o seu ego e com a sua necessidade de provar algo. Ele dominou a si mesmo e por isso se tornou invencível. O estoicismo não é só teoria, é aprofundamento prático. Ele se sustenta em quatro pilares, quatro virtudes que, se você praticar, eu te garanto, vão mudar a sua vida. Primeiro pilar, sabedoria. A sabedoria no estoicismo não é saber muitas coisas, é saber diferenciar o que está sob seu controle do que não está. Os estoicos chamam isso de dicotomia do controle, e é simples. Está sob seu controle seus pensamentos, ações, esforços e atitude. Não está sob seu controle o que os outros pensam de você, o trânsito, a economia, o passado, o futuro e a morte. E aqui que está a grande sacada. A maior parte do nosso sofrimento vem de tentar controlar o que a gente não pode controlar. Você fica puto no trânsito, mas você não pode controlar o trânsito. Você fica ansioso com o que vão pensar de você, mas não tem como você controlar a mente dos outros. Sabedoria é focar apenas no que depende de você e deixar o resto fluir. Segundo pilar, a coragem. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. Os estoicos acreditavam que você deve fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é muito assustador, mesmo que todo mundo esteja fazendo o oposto. Você tem que se manter firme naquilo que acredita. Coragem é dizer não quando todo mundo diz sim, é levantar depois de cair, é enfrentar suas sombras, ser honesto consigo mesmo. Epicteto dizia: se quiser progredir, abandone pensamentos como
Se eu me descuidar dos meus assuntos, não terei o que comer. Ele está dizendo: não tenha medo de arriscar, não tenha medo de viver, porque o medo te paralisa, e uma vida paralisada não é vida. Terceiro pilar: justiça. A justiça aqui não é sobre leis ou tribunais, é sobre tratar os outros com respeito, empatia e compaixão. Marco Aurélio dizia: o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Você faz parte de algo maior, suas ações afetam os outros, e ser justo é reconhecer isso. É tratar o garçom com o mesmo respeito que você trata seu chefe. É não mentir, usar as pessoas, é entender que todos estão lutando as batalhas que você não vê. Justiça é a humanidade. Quarto pilar: temperança. Temperança é autocontrole, é moderação, é não ser escravo dos seus impulsos. Comeu demais, bebeu demais, gastou, reclamou. A temperança te ensina que liberdade não é fazer tudo o que você quer, é ter disciplina sobre o que você escolhe fazer. É saber dizer não para você mesmo, é ter paciência, é não explodir na primeira provocação e nem muito menos se entregar a todos os seus desejos. Porque quando você é refém dos seus impulsos, você não é livre, você é um escravo. Esses 4 pilares, sabedoria, coragem, justiça e temperança, são um combo do ser humano evoluído, e qualquer um pode praticar. Você não precisa ser rico, nem bonito, não precisa nem mesmo da sorte, só precisa de disciplina. Mas e aí, como aplicar isso na vida real? Deixa eu te contar uma coisa, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, acordava já pensando em 50 problemas diferentes, ficava me preocupando com tudo, com o que pensavam de mim, com o futuro, o dinheiro, com o relacionamento. Até então que eu li o livro Meditações, de Marco Aurélio, e tinha uma frase lá que me quebrou. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Eu estava desperdiçando energia com coisas que eu não podia controlar. Então comecei a praticar. Todo dia. De manhã eu me pergunto: o que está sob meu controle hoje? Meu esforço? Sim. Minha atitude? Sim. Minha honestidade? Sim. O trânsito? Não. A economia? Não. E o que os outros vão falar de mim? Também não. E isso me libertou. Quantas vezes você já ficou puto no trânsito? Quantas vezes você brigou com alguém que te ofendeu? Quantas vezes você já ficou ansioso com algo que nem aconteceu ainda? Os históricos te ensinam, não são os eventos que te perturbam, mas a maneira como você interpreta eles. Se alguém te xinga e você se ofende, quem está no controle? A outra pessoa. Ela controlou sua emoção. Mas se você escolhe não se abalar, você retoma o controle. E é isso que Thor faz. Ele não reage, ele escolhe suas ações. Outra prática estoica que mudou minha vida: a visualização negativa. Parece estranho, mas funciona. Antes de dormir, imagine perdendo algo muito importante: seu celular, seu carro, ou até mesmo uma pessoa que você ama. Não é nem para você ficar paranoico, é para você valorizar o que tem enquanto tem. Porque um dia você vai perder, e quando você está preparado para isso, eu posso te garantir, a perda dói bem menos e a gratidão aumenta. E tem mais uma: pause antes de reagir. Alguém te ofendeu? Conta até 10. Algo deu errado? Respira fundo. Quer desistir? Pergunta: daqui 10 anos, isso realmente vai importar? Epicteto dizia: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta estão o nosso crescimento e nossa liberdade. E isso muda tudo. Você para de ser mais um cara reativo e passa a ser intencional. E olha, o estoicismo não é só sobre reprimir emoções, é sobre não ser dominado por elas. Sente raiva? Ok. Mas não deixa a raiva decidir por você. Sente medo? Tá tudo bem. Você só não pode deixar o medo te paralisar. Se tem tristeza? Tudo bem, mas não se afogue nela. Você é o capitão da sua mente, e não um passageiro. Agora vem a parte que muita gente acha mórbida, mas que é essencial no estoicismo. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Calma, não é pra você ficar deprimido. É exatamente o contrário. Os estoicos refletiam sobre a morte todos os dias. E sabe por quê? Porque quando você lembra que sua vida tem um prazo, você para de desperdiçar ela com bobagem. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Isso não é negatividade, é libertação. Quando você internaliza que a morte é inevitável, você para de procrastinar. Pare de adiar aquela conversa difícil. Para de guardar mágoa. Para de ter medo de tentar. Porque no final das contas, o que você tem a perder? Você já vai morrer mesmo? Então por que você não vai viver da melhor forma possível? Pensa comigo. Se você soubesse que tem 1 ano de vida, você realmente continuaria naquele trabalho que odeia? Você ia continuar brigando com a sua família por causa de besteira? Ou você ia ficar com vergonha de ser quem que você é? Provavelmente não.
Então por que esperar? O estoicismo te ensina que você já está vivendo o último ano, você só não sabe qual é. Então viva como se fosse importante, porque realmente importa. Existe uma prática estoica chamada premeditarium malorum, premeditação dos males. Você imagina o pior cenário possível, a morte de alguém que você ama, a perda de tudo que você tem, a sua própria morte. E aí você se pergunta, e se acontecer, o que eu faço? Isso não te deixa pessimista, te deixa preparado, te deixa forte. Sêneca dizia, ele sofre mais do que é necessário aquele que sofre antes do necessário. Traduzindo agora, a maioria das coisas que você teme nunca vai acontecer, mas quando você está preparado para elas, você vive mais leve. E quando a morte finalmente chegar, e ela vai chegar, você vai estar pronto, porque você viveu de verdade. Outro conceito insano do estoicismo, amor fati. Em latim, significa amor ao destino. E não é só aceitar o que acontece com você, é amar o que acontece com você. Parece loucura? Deixa eu te explicar. Você já passou por algo terrível que, anos depois, você percebeu que foi necessário? Aquela reprovação que te fez estudar de verdade, um término que te fez crescer, ou uma traição que te ensinou em quem você realmente pode confiar. Os estoicos acreditam que tudo que acontece na sua vida, bom ou ruim, faz parte de um processo maior. E ao invés de lutar contra isso, você deveria abraçar. Nietzsche, o filósofo Nietzsche, que não era estoico, mas foi influenciado por eles, disse: minha fórmula para a grandeza humana é amor fati. Não querer que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, e nem em toda a eternidade. Isso não é conformismo, é força. É você olhar para sua vida e falar, ok, isso aconteceu. Eu vou transformar isso em combustível. Você perdeu o emprego? Amor fati. Você foi traído? Amor fati. Você falhou? Amor fati. Falhar é como você aprende. Olha, isso não significa que você não vai sofrer. Os estoicos não eram robôs. Eles sentiam dor, medo, tristeza, mas eles não viviam ali. Eles sentiam, reconheciam e seguiam em frente. Marco Aurélio disse, a impedância à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna um caminho. Os obstáculos são um caminho, não tem atalho. Não tem vida fácil, mas tem significado. Amor fati é você abraçar a sua história. Todas as suas cicatrizes, derrotas, as dores, porque elas te fizeram ser quem você realmente é. E você é exatamente quem precisa ser. Agora vamos voltar comigo para Vinland Saga. Thor é o exemplo perfeito de um estoico. Ele dominou a si mesmo, ele escolheu a paz. Ele abandonou a espada porque entendeu que a verdadeira força não está na violência, mas na sabedoria. E o mais bonito, ele morre vivendo seus valores. Ele morre tentando salvar seus companheiros. Ele não luta, ele protege. Mas a jornada não acaba nele. O filho Thorfinn passa a história inteira buscando sua vingança. Ele vive para matar Askeladd. Quando finalmente tem a chance, ele percebe que a vingança não trouxe paz, só vazio. E é aí que começa a transformação dele. Thorfinn descobre que o pai estava certo. Que ser um verdadeiro guerreiro não é só sobre vencer batalhas. É sobre vencer a si mesmo. É sobre construir ao invés de destruir. É sobre amor fati. Paz ao invés do ódio. E você? Qual é a sua espada? Qual é aquela coisa que você acha que você precisa para ser feliz, mas no fundo do fundo, você sabe que realmente não precisa? Pode ser dinheiro, aprovação, vingança, controle. O estoicismo te ensina. Você já tem tudo o que precisa. Você só precisa perceber. Cara, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal. Toda semana eu vou tentar trazer mais reflexões, mais filosofia, mais ferramentas para você se tornar a melhor versão de si mesmo. Comenta lá embaixo. Qual o ensinamento do estoicismo mais te impactou? Eu vou ler todos os comentários. E eu quero que você se lembre, você não precisa de uma espada, nem de sorte ou permissão. Você só precisa de você mesmo. A guerra já está acontecendo, dentro de você, e você pode vencê-la. Não lutando, mas dominando. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!